Oi, pessoal! Satisfação ter você aqui com a gente em busca de conhecimento sobre esse tema tão importante, que tem bastante espaço para ser explorado e cujo domínio faz muita diferença para a nossa prática clínica, para as nossas pacientes gestantes. O meu nome é Débora Brito, eu sou médica endocrinologista e hoje a minha missão aqui é revisar a fisiologia da tireoide durante a gestação e te mostrar como aplicar esse conhecimento na interpretação de exames funcionais da tireoide. Adicionalmente, a gente vai revisar as recomendações da ingesta diária de iodo na gestação, quais são as recomendações atuais, será que a gente de fato precisa suplementar? Então, vamos lá. Bom, a gravidez tem um impacto importante na glândula tireoide e na sua função. Durante a gestação, a tireoide aumenta de tamanho cerca de 10% nas regiões consideradas iodo-suficientes. O nosso país, o Brasil, é um país iodo-suficiente. Então, normalmente aumenta ali pertinho de 10%, mas ela pode aumentar em volume até 50% nas regiões consideradas iodo-deficientes. E não é só o volume da tireoide que aumenta durante a gestação, não. Bom, a produção dos hormônios tireoidianos também muda. A tiroxina, que é o T4, e a triiodotironina, que é o T3, aumentam cerca de 50% durante a gestação, acompanhando, como a gente consegue olhar aí no gráfico, o pico de HCG, que é nosso hormônio placentário, a gonadotrofina coriônica humana. E, por fim, também existe um aumento na demanda de iodo, com um aumento de mais de 50% nas necessidades diárias de ingestão, de consumo de iodo, passando de 150 microgramas dia, que é o recomendado para a população geral, para uma necessidade de 250 microgramas por dia durante a gestação. Então, por que que isso acontece? Antes de te responder por que isso acontece, eu vou te mostrar por que é importante a gente ter conhecimento sobre isso. Porque a gente precisa saber interpretar teste de função tireoidiana, especialmente durante a gestação. Bom, todas as mudanças que eu apresentei até agora são mudanças fisiológicas, aquelas que acontecem naturalmente em mulheres grávidas saudáveis. Mas a disfunção tireoidiana pode acontecer em muitas gestantes. E a frequência das doenças da tireoide que afetam as mulheres, seja antes, durante ou imediatamente após a gestação, é substancial. Durante a gravidez, o hipotireoidismo, a redução da função tireoidiana, tem uma prevalência de cerca de 3%. Por outro lado, o hipertireoidismo, excesso de hormônio tireoidiano, de forma manifesta, pode afetar até 0,4% das gestações, e esses números definitivamente não são desprezíveis em virtude das complicações materno-fetais que estão associadas. Então, vamos checar quais são essas complicações associadas. Veja quão variadas são as complicações associadas à disfunção tireoidiana, incluindo perda fetal, morte neonatal, comprometimento cognitivo fetal e situações que podem comprometer a vida materna, que apesar de raros podem acontecer, como insuficiência cardíaca de alto débito ou até mesmo uma crise tireotóxica, que é a manifestação máxima de um quadro de tireotoxicose. Então, antes ainda da resposta daquele porquê, porque é que acontecem todas essas alterações tireoidianas durante a gestação de forma fisiológica, a gente vai revisar rapidinho os mecanismos de controle da função tireoidiana. Então, lembremos aqui do eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. Esse eixo é regulado por retroalimentação negativa, ou feedback negativo. E como é que funciona? O hipotálamo produz o TRH, que estimula a produção e a liberação do TSH pela hipófise anterior. O TSH segue até a tireoide e sinaliza a necessidade de produção e de liberação de hormônios tireoidianos, o T3 e o T4, especialmente o T4. O T4, por sua vez, sinaliza a região hipotalâmica e hipofisária sobre a quantidade adequada ou não de hormônios tireoidianos na circulação.
regulando e fechando essa alça de sinalização, que a gente chama de alça de retroalimentação. A nível celular, o que é que acontece? É condição essencial, determinante da produção de hormônios tireoidianos, o transporte do iodo, na forma de iodeto, através das células foliculares, para a organificação do iodo à tirosina e consequente produção do T3 e do T4. Ou seja, sem iodo, sem hormônios tireoidianos. Depois de prontos, os hormônios tireoidianos são liberados na circulação para exercer os seus múltiplos efeitos, mas a grande maioria deles não fica livre na circulação. Os hormônios tireoidianos são carreados por algumas proteínas, especialmente a TBG, que é a globulina ligadora da tiroxina. Enquanto ligados a essas proteínas carreadoras, os hormônios eles não têm efeito biológico. Eles só conseguem exercer o seu papel, a sua função, quando no estado livre. Então, até agora, a gente viu o funcionamento habitual da tireoide na população geral. Contudo, muita coisa muda na presença desse conjuntinho aqui, né, da placenta e do feto. Então, vamos ver o que é que acontece. Bom, um dos impactos importantes sobre a tireoide vem do HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, um hormônio placentário. Você lembra por que é que o HCG pode ter impacto sobre a tireoide? Então, vamos lembrar a estrutura de alguns hormônios aqui. Olha aqui. Os hormônios glicopeptídicos ou glicoproteicos têm uma semelhança estrutural. Eles têm em comum a subunidade alfa. Então, aqui a gente vê dois hormônios glicopeptídicos ou glicoproteicos. De um lado, o HCG, e do outro, o TSH. Isso mesmo. O HCG tem semelhança estrutural com o TSH, e isso permite um efeito cruzado e estímulo tireoidiano pelo HCG, especialmente no primeiro trimestre, quando o pico de HCG acontece. Então, vamos rever um gráfico que eu apresentei lá no comecinho da aula. Aqui. Enquanto acontece um pico de HCG, acontece também um aumento dos níveis de T4 e uma supressão do TSH, aqui em cinza. A supressão do TSH acontece em virtude daquela alça de retroalimentação negativa que a gente comentou há pouco. Se eu tenho muito hormônio tireoidiano na circulação, o que é que acontece de forma natural? Uma redução dos níveis de TSH. Você lembra desse feedback, né? Então, por essa razão, os níveis normais de TSH durante a gestação são diferentes dos níveis de TSH da população geral. E as recomendações relacionadas a esse limite de normalidade durante a gestação são as seguintes. Essa recomendação aqui é a recomendação oficial da ATA, que é a Associação Americana de Tireoide, quando não há dados específicos para a população local, regional, por trimestre. E isso, gente, é o que acontece aqui no Brasil. A gente não tem dados específicos relacionados aos limites de normalidade para as nossas gestantes durante cada trimestre. Então, o que a gente usa é isso aí. A orientação é que a gente reduza em 0,4 o limite inferior da normalidade do TSH para a população geral, que costuma ser 0,5, e a gente reduz em 0,5 o limite superior da normalidade, que costuma ser 4,5 para a população geral. Isso resulta nos limites normais de TSH para gestantes entre 0,1 e 4. Vamos seguir. Para um outro ponto bem importante, que é a questão da TBG, na interpretação da função tireoidiana durante a gestação. Né? Então, para isso, a gente vai usar o mesmo gráficozinho aqui. O hiperestrogenismo que acontece durante a gestação é responsável pelo estímulo à produção hepática de TBG, aquela globulina ligadora da tiroxina. Então, gestantes têm mais TBG do que a população geral. E qual é o efeito disso? Você lembra que a TBG se liga nos hormônios tireoidianos
E laboratorialmente, a gente consegue dosar esses hormônios ligados às proteínas através do T4 total, T3 total. Se eu tenho muito TBG, eu vou naturalmente ter muito T4 total. Logo, o aumento dos níveis do T4 e do T3 na forma total é completamente possível, até mesmo esperado durante a gestação. Então, como é que a gente pode fugir, entre aspas, dessa possível variação? De encontrar a elevação de T4 total, de T3 total durante a gestação? Dosando a fração livre dos hormônios, que é a fração biologicamente ativa. Então, dosamos na gestante, quando indicado, T4 livre e T3 livre. Essa indicação relacionada à dosagem de cada hormônio, quando solicitar um T3 livre, quando solicitar um T4 livre, será discutida em detalhes nas próximas aulas. Bora seguir agora com as necessidades de hormônio, de iodo, perdão. Quanto que é essa necessidade de iodo durante a gestação? Nós temos 3 situações que acontecem durante a gestação que justificam essa maior demanda de iodo que eu comentei anteriormente. A primeira é a própria mãe, né, que tem aumento de todas as suas demandas metabólicas e precisa, por essa razão, de mais hormônios tireoidianos. E para produzir mais hormônios tireoidianos, a gente precisa de iodo. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o feto, lembremos do feto. A tireoide fetal só começa a se formar na faixa da 8ª semana de gestação. E só começa a produzir hormônios de forma adequada e consigam suprir as suas demandas entre 16 e 18 semanas de gestação. Até chegar essa época, toda a demanda de hormônios tireoidianos para o feto é fornecida pela mãe. E você bem conhece a importância que os hormônios tireoidianos têm, tanto na embriogênese como na formação do sistema nervoso central do feto como um todo, né? O hormônio é essencial para a adequada embriogênese. Qual é o terceiro ponto relacionado ao iodo durante a gestação? Para completar, durante a gestação acontece normalmente um aumento da iodúria, ou seja, da excreção urinária de iodo. Isso acontece em virtude do aumento da taxa de filtração glomerular, que já é resultado de um aumento do débito cardíaco, que a gente lembra que é uma daquelas alterações fisiológicas, hemodinâmicas que acontecem durante a gestação. Então, tem aumento de débito cardíaco, aumento da taxa de filtração glomerular, resulta em iodúria. Então, esses 3 pontos, esses 3 fatores corroboram para essa necessidade maior de iodo durante a gestação. Foi que a gente viu lá no comecinho dessa aula, que a gente tem, habitualmente, um aumento das necessidades de iodo que ultrapassa 50% em relação às necessidades da população geral. Passa de 150 microgramas dia para cerca de 250 microgramas dia, certo? Isso significa que a gente vai precisar suplementar, que a gente vai precisar prescrever iodo para todas as gestantes. Calma, primeiro vamos dar uma olhadinha nesse mapa aqui. Olha só, esse é o mapa da ingesta de iodo pela população mundial. Esses dados são dados de 2023, são os dados mais recentes que a gente tem, que são compartilhados pela OMS. Vemos que temos alguns países iodo insuficientes, que são os que estão em vermelho, alguns sem dados, que são os que estão em branco, alguns que têm excesso de consumo de iodo, que estão em cinza, e alguns que são suficientes, que têm adequada ingesta de iodo, que são os que estão em verde. E olha aqui o Brasil, todo verdinho, sinalizando uma ingesta média populacional adequada. Vamos ver com mais detalhes aqui na tabela. Vemos que aqui no finalzinho, o último com a setinha verde, a gente vê que a nossa média de consumo é de 277 microgramas por dia. Ou seja, com essa ingesta diária habitual de 277, já teríamos ali a quantidade suficiente para as demandas da gestante.
Contudo, surgem algumas questões do tipo, com as extensões continentais do nosso país, com a diferente dieta que o povo brasileiro tem de uma região para outra, será que esse dado que a gente tem seria representativo de 100% da nossa população? Então, quando a gente olha as recomendações da APA, que é aquela Associação Americana de Tireoide, existe sim uma recomendação de suplementação de iodo para a população norte-americana, não para a população brasileira, na dose de 150 microgramas por dia e na forma de iodeto de potássio. A recomendação de suplementação para outros países, de acordo com essa diretriz, deveria ser feita de acordo com a análise da ingesta média diária daquela população. Aqui no Brasil, não existe recomendação oficial de suplementação, nem pela Febrasgo, nem pelo SBEM, nem pelo Ministério da Saúde. O que se recomenda é ingesta de 250 microgramas de iodo por dia, em aberto. Para garantir essa quantidade de iodo, temos 2 pontos bem tranquilos, favoráveis para a gente. Primeiro, parece que a nossa dieta está ok em relação à quantidade de iodo. E segundo, nos nossos multivitamínicos, aqueles que habitualmente a gente usa durante a gestação, existe iodo. Na maioria deles, uma quantidade ali pertinho de 150 microgramas por dia. Então, o que é que não é recomendado? Suplementação específica de iodo. Aí não existe recomendação, tá? Nas formas de iodeto de potássio, na forma de Lugol, enfim. Aqui no nosso país, haveria risco de excesso de iodo se a gente fizesse uma adição de iodo. Além da dieta, além do multivitamínico, entrasse esse iodo adicional, existe risco de excesso. A gente sabe que o limite superior considerado seguro de iodo é de 500 microgramas por dia. Além de 500 microgramas por dia, existe a associação com disfunção tireoidiana. Então, o recado aqui é sem falta de iodo, mas também sem excessos. Essas foram as principais referências que eu usei para a produção dessa aula. Aproveitem a leitura. E eu finalizo compartilhando aqui com vocês a programação das próximas aulas dessa sequência dedicada à tireoide. Fica o convite. Todas elas estarão disponíveis aqui no YouTube. Para elas, teremos a colaboração dos doutores Ícaro Sampaio, Aline Lopes, doutora Rosângela Meira. Então, garantia de conteúdo de alta qualidade. Obrigada por ficar comigo até aqui e tchau, tchau.